Boa noite a todos. Hoje o nosso papo será, para variar, um texto de Joana de Ângeles. Mas eu tenho companheiros aqui também, né, Fernanda? O professor Silvino também. Então, assim, geralmente parece que é um complô, né, mas é pura coincidência. Eu só quero divulgar que nesse sábado a palestra será do professor Silvino. Quem puder, venha. Ele vai falar sobre o silêncio moral. E na próxima quinta-feira virá um palestrante convidado. Ele é do Centro de Valorização da Vida. Ele é voluntário lá e ele se voluntariou para vir aqui ao UNAI falar um pouco sobre o suicídio. Como esse tema está sendo muito recorrente nas casas espíritas, então eu peço ajuda aí para divulgarem o tema, tá? Ele já se voluntariou para vir aqui. É a primeira vez que alguém me pede para vir fazer a palestra, eu sempre tenho que pedir para alguém vir, né? Então eu já estou divulgando, tá? Esse tema aqui que a gente vai falar, acho que ninguém sente ódio nem raiva, né? Não é uma emoção perturbadora na vida da gente. Esse capítulo, o que está redigido aqui, tá? Eu só transferi para os slides, é o capítulo desse livro de Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas. Então, é o capítulo 24. E Joana faz uma abordagem interessante. Eu fiquei pensando assim, que tema trazer? E a gente tem se acercado, a gente mesmo e vários amigos se acercam com situações que extrapolam, né, a vivência da pessoa e fica muito angustiada, muito perdida. E eu tenho conversado com várias pessoas ultimamente, e daí quando eu vejo que a pessoa está tão sufocada, eu passo essa mensagem. Então eu achei oportuno trazer para cá. Não que a gente não vá sentir a raiva, sentir a gente sente, tá? Sentir o ódio, mas assim, para a gente ter um pouquinho de cuidado com o que fazer dessa emoção. Então assim, são orientações da mentora que fazem a gente refletir um pouco. E como sempre, na fala dela, primeiro ela vem, ela explica, ela vai dizendo o porquê das coisas, e depois também ela apresenta uma solução para a gente, tá? Então, eu vou passar aqui, se precisar me interromper, pode interromper. Então, Joana começa falando que o ódio, esse famigerado adversário do ser humano, é o perverso genitor da vingança que tantos males proporciona à sociedade. E é um mal tão grande, porque acredito, né, que as pessoas que venham buscar o centro espírita, elas vêm, quem vem ao centro espírita está vindo ou pela dor, ou pelo desespero, ou porque está tentando buscar um entendimento além do que a gente recebe no plano material, para a gente encontrar tanta explicação para tantas coisas sem explicações, tá? E assim, se nós estamos na casa espírita, nós somos espíritas porque nós acreditamos que existe vida após a vida, né? A vida material, essa vida aqui, mas nós, quando deixarmos esse corpo carnal, nós vamos ser espíritos, porque nós somos espíritos encarnados, por isso que nós somos alma. E o que acontece? É muito preocupante, porque muitas vezes a gente vem ao centro espírita porque fala, não é possível, a minha vida não está boa, está dando tudo errado, deve ter alguma mandinga em cima de mim, né? Uma mandinga, um encosto, que na verdade, né, o termo que a gente usa é obsessão, e que é um caso, são casos e casos que vêm à procura no centro espírita, e ninguém está livre da obsessão, nem o espírita, tá? Porque a questão é uma questão de sintonia,
E o que acontece? Por que eu estou falando nisso? Porque esses esclarecimentos visam tanto aos encarnados como aos desencarnados. Porque é um sofrimento muito grande a gente deixar esse corpo carnal envolto por esse tipo de sentimento. Porque ele motiva a muitas situações. Então, Joana explica que o ódio inicia-se na raiva. E, como diz André Luiz, o ódio é o amor que enlouqueceu. É muito pior ainda, porque muitos casos de ódio são ex-amores. Iniciando-se então na raiva, condensa-se em emoções perturbadoras, que se convertem em tormentos destruidores de que as criaturas terrestres ainda não se resolveram por banir em definitivo do seu comportamento. Herança hedionda do primarismo por onde o espírito transitou em experiências passadas, responde por terríveis males que assolam a terra. Então, assim, esse sentimento, essa emoção, nós já trazemos do nosso passado. Imagina, essa é a nossa melhor encarnação. Sabe Deus o que já fomos, né? Como diz o Raul Teixeira, às vezes as pessoas chegavam e falavam assim para ele: Raul, o que será que eu fui em outras vidas? E ele fala: quer saber, miserável? Eu, quando tenho algum amigo que, eu vejo ali vejo a vida passada, eu falo: não me conte a minha, que eu não quero saber. Boa coisa não foi, não precisa me contar. Porque diz que do passado, a irmã Cidufo fala isso, né? No seu livro Reforma Íntima Sem Martírio, e ela fala que do passado bastam as nossas tendências. Então, as nossas tendências revelam quem nós fomos no passado. Os sentimentos que nós sentimos, a emoção que prevalece em nós, é a nossa deixa para fazer a nossa mudança. E Joana fala que guerras e terrorismo, perseguições cruéis e estúpidas, preconceitos e crimes inomináveis são frutos espúrios das suas articulações nefastas, do ódio. E olha aqui, nutre-se do cultivo dos pensamentos doentios. Tá? Sempre nas orientações que a gente tem na casa, os irmãos de luz falam pra gente: cuida do teu pensamento. Cuida do teu pensamento repetitivo, tá? Aquele pensamento que vem e que fica ali na minha cabeça o tempo todo, me atormentando. Porque, olha, cultivo dos pensamentos doentios, tudo é sintonia. Nós vivemos em planos paralelos, mas coexistimos encarnados e desencarnados. E o que acontece? Pensamento atrai pensamento. Se eu estou pensando em coisa boa, em coisa alegre, a minha onda mental, ela sobe. E eu encontro pensamentos afins. Mas se eu também penso em coisas ruins, pesadas, eu também encontro pensamentos da mesma forma. E que ficam me nutrindo. Vocês já pararam para pensar que, assim, quando a gente está muito triste, muito chorão, ou está sentindo raiva, uma raiva muito intensa, daqui a pouco parece que essa emoção toma conta e aumenta, né? Ela exacerba mais do que deve. Então é isso que Joana fala: nutre do cultivo dos pensamentos doentios. Trabalha os tormentos defluentes da inferioridade moral do indivíduo, convertendo-se em enfermidade grave, a devorar igualmente aquele que o cultiva. Olha só o que ela está falando. Que por a gente cultivar esses pensamentos doentios, trabalhando esses tormentos da nossa inferioridade moral, o que acontece? Por mais que a gente esteja com esse sentimento em relação ao próximo,
mas esse sentimento volta para a gente também. Então, olha, converte-se em enfermidade grave a devorar igualmente aquele que o cultiva. Então faz mal para os dois lados, não é só para um. O ódio é um vírus moral que infecta as pessoas inadvertidas e as domina, tornando-as fatores de destruição onde se encontram. E tem, né? Tem pessoas que têm uma carga tão pesada, né? Uma vibração tão pesada por conta do ódio que elas destilam, que elas chegam elas predominam o ambiente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu convivia com uma pessoa uma vez que ela chegava e ela falava cada coisa da outra pessoa que sem eu conhecer a pessoa eu já estava sentindo raiva da pessoa, sabe? E é uma vibração assim pesada. Eu falava, mas credo, não sou eu que estou sentindo isso, mas tem situações que, né, que conforme a vibração que chega, assim, então a gente tem que ser cauteloso com isso também. Contagia. E olha o que ela fala, né? Que o antídoto desse vírus moral, que é o ódio, é o amor feito de compaixão e de amizade, que constitui recurso terapêutico legítimo para restituir o equilíbrio e a saúde moral. Então, né, o lema de Joana é assim: sê tu aquele que ama. E daí ela ainda complementa: e nada exige. Palavras bonitas, né? Mas que devem ser praticadas. E a prática é que é essa, né? Tirar esses conceitos do livro lá da estante e trazer para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Quando o ódio se instala nos sentimentos, de imediato se apresenta o desejo de vingança, que de forma alguma proporciona a reparação do mal que lhe deu origem. Então, o primeiro desejo que apresenta é a vingança. Mas a vingança não vai reparar o mal do que aconteceu. No desvario que encoraja, fixa o anseio pelo desforço, por ver sofrer aquele que produziu dano ou aflição. E assim, é trabalho interno de cada um, de acordo com as situações que a gente passa. Porque nós somos humanos, né? Porque a gente ainda vem de um primarismo muito grande. E a gente sempre deve levar em conta que nós vivemos num planeta de provas e expiações. O nosso planeta é o segundo na escala evolutiva dos mundos. Depois do mundo primitivo, vem o mundo de provas e expiações, ao qual a Terra pertence, e ele é mundo de provas e expiações porque o mal ainda predomina. O planeta está passando por essa situação tá saindo da transição, está na transição planetária de provas e expiações para um mundo de regeneração, porque é lei de progresso e de evolução. Agora, o nosso planeta, ele passa, e nós continuamos no nosso planeta se nós nos regenerarmos, senão nós não temos mais acolhida aqui. Nós vamos para onde nós temos afinidade de pensamentos e de sentimentos. Porque o planeta tem que evoluir, é da lei. Né? Então isso é sério na questão da bendita da vingança. Né? E assim, essa emoção é uma emoção que cega. O outro, aquele que é tido por adversário, passa a ser uma figura detestada, sendo vigiada e mentalmente perseguida, sem nenhuma chance de reparação do equívoco, porque o ódio não permite ao infeliz a sua recuperação. Compraz-se em vê-lo sofrer até a exaustão, numa terrível conjuntura de poder desalmado, que nada obstante torna mais desventurado aquele que pensa estar desforçando-se,
porque a sua sede de vindita é insaciável e nada consegue diminuir-lhe de intensidade. Essa situação que nós estamos falando aqui, ela é séria. E assim, nós estamos falando de nós encarnados, eu para você, você para mim, né? Ele para ela. Mas agora, imaginem essa situação no plano espiritual. Alguém que parte com muita raiva, com muito ódio de outra pessoa. Então, ela está falando disso aqui também. Por quê? Porque quem está com ódio, com sede de vingança, não enxerga o outro como seu próximo. Ele quer a vingança, ele quer que aquela pessoa padeça, que sofra. Só que não percebe o grau de sofrimento que a própria pessoa que está com a sede de vingança sente. Porque o único objetivo é a vingança, como se aquilo fosse resolver toda a situação. E por que é grave, né? Joana tem um outro livro fantástico que se chama Autodescobrimento. Esse livro é um livrinho pequeno e ela fala muito sobre saúde e emoções. E ela fala ali sobre a raiva. E o quanto que essa emoção prejudica o nosso organismo. A gente tem taquicardia, a gente tem esofagite, a gente tem problemas de estômago. E se ela for cultivada, não é bem esse o termo de falar o cultivo, porque eu vou falar do cultivo daqui a pouco. Mas se a gente ficar estando com essa emoção armazenada, ela pode provocar até tumores malignos em nós, sabe? Então, assim, a saúde é extremamente prejudicada com esse tipo de emoção. Agora, no plano espiritual, imagina uma pessoa que desencarna totalmente cega pela vingança. Ela quer dar fim à sua vítima. Quantos casos de suicídio são provocados por obsessores, sabe? De levar a pessoa até o caos porque quer que a pessoa acabe. E daí depois ela vai ver que não acabou, que está ali, né? Porque geralmente nas questões obsessivas, o obsediado, que geralmente é o algoz, e o obsessor é a vítima, sabe? Ele só está naquele estado mental, mas sofre muito. Normalmente, esse atormentado vingador anela pelo desencadear de múltiplas dores e angústias ou de tormentosas mortes que pareceriam aliviar as suas agruras sofridas, infligindo-as ao agente do seu padecimento. Quando se promove a vingança que o ódio engendra, aquele que lhe padece a injunção deseja a destruição do outro, matando-se também, o que é profundamente desolador e irracional. Toda onda de inimizade que se direciona contra outrem responde pelos transtornos que lhe dão origem. Então é isso, é esse bate-volta. O ser humano encontra-se programado para o amor e para a plenitude. O nosso objetivo é a evolução. O nosso objetivo é a plenitude. As dificuldades enfrentadas, aqui já começou os conselhos dela, né? As dificuldades enfrentadas devem constituir-lhes estímulo para o avanço, com a natural administração das ocorrências infelizes que se lhe devem transformar em experiências de sabedoria. Então, assim, nada que acontece é por acaso. O que ela faz a gente refletir é que se essas dificuldades chegam, cabe a nós saber aproveitá-las. Por que é? Então é aquela questão, né? Não é só por que é que eu estou passando por isso, mas para que eu estou passando por isso. A destruição do inimigo a que se odeia não traz de volta a paz que ele roubou quando investiu contra o seu irmão. O duro é a gente admitir isso, né? Porque nós somos imediatistas.
Nós queremos para ontem. E assim, a lei de Deus tem os seus desígnios. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? Diz que 1 minuto para Deus são 100 anos para nós, né? Mais ou menos por aí. Eu ouvi uma vez numa palestra. Então, tudo tem o seu tempo, mas para isso exige de nós paciência, resignação, humildade, virtudes a serem trabalhadas. Constituem exemplos de dignidade e de elevação espiritual as vítimas que não se alegram com as desgraças dos seus algozes, ou que, contribuindo com a justiça, não têm como meta torná-los infelizes, objetivando somente recuperá-los sob as determinações e impositivos das leis que regem a sociedade. Então, uma conduta que se espera da gente, se a gente conseguir trabalhar essa emoção, da gente senti-la, mas a gente conseguir não se alegrar com a desgraça do nosso algoz, é um passo e tanto da nossa evolução, né? Enxergar naquele ser que está provocando tanta infelicidade em nós, um doente, um infeliz, porque ele vai resgatar, com certeza ele vai, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Aí Joana começa. E é dessa parte que eu gosto desse capítulo. Ali ela faz o preâmbulo. E aqui ela vem dando as explicações para nós. Quando algum mal te aconteça, pensa de maneira lúcida e tenta descobrir o benefício que podes auferir com a sua superação. Mas assim, né? Na hora que o meu ente querido é sequestrado, é assassinado, é roubado do meu convívio, quando algum mal muito grande nos acontece, um assalto, sei lá, várias possibilidades, e que essa emoção toma conta da gente, nos cega, é muito, muito difícil. A gente tem que esfriar a cabeça e o tempo é o melhor remédio. É só o tempo. É só o tempo para ir curando. Mas é isso que ela fala, olha, pensa de maneira lúcida. Alguém precisa aprender a ser lúcido. E às vezes a lucidez também vem com o tempo, né? Com a maturidade. Depende da nossa faixa etária. Mas é um exercício. E se a gente souber administrar, a gente consegue superação. Consegue mesmo, sabe? Minha família já passou por momentos que, olha, eu queria matar o outro. Queria mesmo, sabe? De tão enseguecida que eu fiquei. E o lúcido da situação foi o meu pai. E depois que o tempo passou, a gente meio que deletou. Já passou muitos anos da situação. Mas, então, o que eu estou falando eu já vivi, tá? Evita permanecer ruminando o ato inglório, a fim de que se não te fixe, mantendo-te livre da sua mórbida contaminação. Tá vendo? Ela pede a lucidez para a gente não permitir que esse ódio se fixe em nós. Ficar remoendo para a gente não ser contaminado com ele. Aquilo que a gente já falou, né? Aquele que de alguma forma te gerou embaraço e aflição é um infeliz, embora no momento ele não se dê conta, permanecendo na situação de um réprobo perturbador. A pessoa não está nem aí, a gente olha e fala, como é que pode fazer tanta maldade e ficar impune, né? Ninguém, olha agora, olha aqui a seriedade. Ninguém se evade da própria consciência, que aguarda ocasião especial para manifestar-se com a severidade que lhe é peculiar,
porque nela se encontra íncita a lei de Deus que tudo comanda. E essa aqui, Joana está fazendo referência à questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O problema, tem uma outra obra de Joana que ela fala nos estágios de consciência. E assim, muita gente ainda está na consciência de sono, não tem consciência. Então, às vezes na sua primeira encarnação, ou vem de várias encarnações, que ainda é muito... Não evoluiu em sentimento. Pode ser brilhantes intelectuais, mas com o coração não desenvolvido, sabe? Não tem essa evolução moral ainda. Então é isso que ela fala. Quando a consciência desperta, não há o que faça, porque a consciência fica chamando o tempo todo. E quando a consciência chama, não precisa de ninguém em volta. A pessoa dá um jeito de se mexer. E olha aqui. O cão raivoso, por exemplo, que desejas matar, quando ameaçador, passados os anos, debilitado pelas doenças e pela idade, é inofensivo, inspirando compaixão e não mais temor. Ela está fazendo um exemplo de um cão raivoso. Agora, olha, de maneira igual são as criaturas humanas. Esse arrivista perverso e agressivo, soberbo e prepotente, também envelhece e decompõe-se. O tempo toma-lhe a vitalidade da valentia, deixando-o inerme e dependente. Eu comentava bastante com meu marido, logo que eu cheguei aqui, a gente passou por umas situações muito difíceis. E eu não via assim, dentro da própria família, eu não via relações de afetividade, sabe? Eu via assim, as pessoas só pensarem em dinheiro, capaz assim de irmão lesar irmão para poder ter o seu, para se garantir, sabe? E eu ficava olhando e eu falava assim, eu não acredito que eu tô vendo isso, né? E eu falava assim para ele, eu quero ficar bem velhinha ainda e ver o que vai ser o fim dessa história, sabe? E já tenho visto alguns finais infelizes. Então, pra gente assim, não é possível, né, que a situação evolua a esse ponto. E as coisas vêm, sabe, por Deus, né? Agora não vale, né, como o Divaldo fala, né, assim, tem que ser algo de dentro da gente. Não pode ser assim, né, eu te perdoo, mas Deus há de ver o que você está fazendo, Deus há de te julgar, como se Deus tivesse o julgamento que nós temos, né? E ela continua, considera a debilidade dos idosos, suas necessidades inumeráveis e transtornos afligentes, e recorda-te de que possivelmente, não é sempre, tá? Mas possivelmente, alguns deles foram violentos, perversos, alegrando-se com o mal que faziam aos demais. Odiar esse infeliz de hoje é investir na própria degradação. Porque se a gente fica acumulando essa energia, o que ela está falando? Que no futuro seremos nós que estaremos degradados, envelhecidos, com um monte de doenças que a gente não precisava ter, se a gente não ficasse nutrindo esse tipo de emoção na gente. A vida é severa para com todos os indivíduos, especialmente para com os seus dilapidadores. Assim, procura eliminar todos os lances e ocorrências infelizes que te envenenaram o ser e se te impõem com os espículos cravados nas carnes da alma. Olha só, o espinho que está espetando a carne da nossa alma. Agora aqui, olha, essa frase, ela vale por tudo desse capítulo. Tudo quanto ocorre tem uma razão de ser. E somente acontece contigo aquilo que se encontra no desenho reencarnacionista da tua evolução.
Parou para pensar nisso? Hoje eu estava conversando com uma amiga e ela passou por uma cirurgia e ela me falando, eu sei o que é que me provocou isso. Eu tenho certeza que foi aquele estresse muito grande que eu passei com aquela situação, fui eu que cravei essa doença em mim. Eu falei para ela, não seja tão rígida com você. Porque pode ser a situação. Eu falei, mas você não sabe o teu planejamento reencarnatório, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, somos nós que planejamos alguma reparação para nós. Ah, eu vou vir por várias e várias situações que nós passamos, então agora eu vou vir e eu vou ter um probleminha cardíaco. Daí, de repente, quando eu chego aqui, né, e tenho probleminha cardíaco, eu me rebelo com esse meu problema cardíaco. Vejam, Chico Xavier tinha angina. E o que esse homem fez? Diz que ele... O Divaldo que estava falando numa palestra que eu ouvi, que o Zé Arigó, né? O Zé Arigó falou para ele, né? Foi da vista, né? Porque ele tinha problema da vista e problema de coração. E falou assim, Chico, vem cá que eu te curo do teu problema da vista, né? Ele falou, pelo amor de Deus, com esse eu já estou acostumado. Você vai tirar esse de mim e eu vou ter que conviver com um novo que eu não quero mais conviver, sabe? Então, né? Olha os resgates. Pode ser resgate e também pode ser uma prova que ele escolheu para mostrar para o outro que é possível, apesar da angina, apesar do problema de visão, trabalhar pela causa do bem, como ele fez até desencarnar, né? Ganhando as moratórias que ele ganhou, porque de um tempo lá, ele, né, o trato com Emmanuel era fazer algumas psicografias e depois foi avançando mais, né? E ela continua, ó. Então, só que tudo quanto ocorre tem uma razão de ser. E somente acontece contigo aquilo que se encontra no desenho reencarnacionista da tua evolução. Isso não significa que o mal se manifeste e domine nos arraiais dos relacionamentos humanos. Então, não é porque tudo que vem pra gente, tudo é um mal, tá? Como que, se o mal se manifestasse e dominasse sempre. Tratando-se, porém, de enfermidade moral de longo curso, o tempo e a luz do divino amor se encarregam de curá-la. Então, o tempo e o divino amor se encarregam de curá-la. É uma enfermidade moral de longo curso. Ela já falou que o ódio é um vírus moral. É um sentimento que está latente em nós, que às vezes ele só precisa de um gatilho para ser disparado. São as nossas tendências, né? O que nós trazemos lá do passado, onde nós já fomos muitos guerreiros, muito belicosos, e assim a gente ainda carrega isso daí. Evita, portanto, cultivar o ódio ou qualquer um dos disfarces com que se apresente, que pode ser animosidade, preconceito, repulsa, raiva, prevenção, ira, os vários disfarces do ódio. Aprende a exercitar a compreensão em torno do estágio inferior no qual o teu agressor se encontra e supera a situação perigosa. Olha só, a gente tem que evoluir bastante para pensar assim, né? Que aquele que está provocando tanta situação difícil para nós, que ele é um infeliz, que ele é um enfermo da alma, né? E olha o que ela fala. Exercitar a compreensão em torno do estágio inferior no qual o teu agressor se encontra e supera a situação perigosa. No livro Paulo Estevão, conta a história de Paulo de Tarso. Essa história é contada por Paulo mesmo, né? É uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mas o Chico fala que foi uma psicografia de 3. Paulo ditava para Emmanuel, que ditava para o Chico. Então, assim, é a história de Paulo por ele mesmo, que teve como intermediário
Emmanuel como médium. Emmanuel foi médium de Paulo, e Chico foi o médium de Emmanuel. Então foi escrito dessa maneira. E ali nós temos Paulo antes e depois da conversão de Damasco, né? Enquanto ele era Saulo, ele foi o maior perseguidor que os cristãos já tiveram na face da terra. Ele defendia, porque ele era um doutor da lei. E ele achava que o que o cristianismo estava fazendo era totalmente errado. Ele defendia as convicções dele. Nunca houve tanta matança por conta de um ideal. Porque por trás disso estava a soberba, o orgulho. E aonde foi que Paulo enxergou o quão pequeno ele era? Saulo, né? Quando ele esteve de frente com Estevão. Que Estevão foi assim, o primeiro cristão a morrer, né? Por causa do cristianismo. Foi o primeiro mártir do cristianismo. E assim, Estevão sabia muito das escrituras. Ele estudava muito. E Paulo viu Estevão falar. E ali ele falou, quem é essa pessoa que tem tanto conhecimento e fala dessa maneira tão bonita? Aquilo despertou algo de muito adormecido que estava dentro dele. E Estevão morreu apedrejado. Mas ele nunca viu nos olhos de Estevão a mágoa. Porque Estevão foi um instrumento, né, para despertar um espírito de luz que veio com essa finalidade. Mas, e o que acontece depois que Estevão desencarna? Estevão está ao lado de Paulo sempre, sempre, por incumbência de Jesus. O tutor, o anjinho da guarda de Paulo, mesmo naqueles momentos que ele acha que ele é abandonado, Estevão está lá do lado dele. Então, mas Estevão enxergava ele dessa maneira com que Joana está falando aqui. Sabia do nível inferior. E o que Jesus falou? Que tinham que tomar cuidado com Paulo, né? Ele pediu para Ananias, quando Paulo sai, né, no caminho de Damasco, ele está indo para procurar Ananias para acabar com a vida de Ananias também. E Jesus pede para Ananias, Paulo nesse caminho, Paulo fica cego, né, mediante lá a luz de Jesus. E daí ele pede para Ananias receber Paulo. O Haroldo até brinca numa palestra, ele fala, mestre, tem certeza que aquele que está vindo aqui para me pegar é ele, que eu tenho que ir lá? E Jesus fala para ele, cuida dele, porque ele é o vaso escolhido. E se não fosse Paulo, o cristianismo não tinha sido divulgado para o Ocidente, porque ele desbrava e ele vai com a mesma coragem. Mas o que que Paulo tem de interessante? Paulo, na hora que Jesus aparece, ele fala, Senhor, que queres que eu faça? Ele se curva e fala assim. Da mesma maneira, quando ele entende o que ele está fazendo, ele vai, fica 3 anos lá no deserto, tecendo, pensando, meditando, mas ele, aquele espírito altivo, vai lá e se resolve. E ele assume tudo que ele fez, mas ele não fica naquele papel da culpa, né, se sentindo culpado. Ele vai e não fica acumulando remorso. Ele vai e faz a parte dele. E leva pedradas por onde ele passa. Cada igreja que ele funda, ele leva pedradas. E foi assim até o seu desencarne. Então, de maneira alguma, sintonizes na mesma onda de malquerença com aquele que te prejudica, mantendo-te em atitude equilibrada, porque o mal que te façam realmente não te fará mal se não permitires que te afete. Olha só, o mal que te façam não te fará mal se não permitires que te afete. Isso quer dizer o quê? Que nós somos senhores da nossa história. Nós somos responsáveis por nós mesmos.
O mal só vai nos fazer mal se nós permitirmos que nos faça. Poderão talvez criar-te embaraços, dificultando a tua existência, gerando incompreensões em torno da tua conduta, produzindo complexas situações de dor e angústia. Tudo, porém, dentro do esquema do teu processo evolutivo, reforçando novamente, né, que nós vamos passar por alguns complexos, alguns embaraços, mas o que a gente está passando com essas situações, essas situações estão dentro do esquema do nosso processo evolutivo. Por que é que essas questões estão dentro do nosso processo evolutivo? Se estão dentro de um processo evolutivo, é porque nós temos que aprender com esse processo para evoluirmos. Nenhum mal consegue infelicitar aquele que se entrega a Deus e confia na sua justiça, especialmente o que se deriva do ódio, filho também da inveja e do despeito. Vive-se na Terra um momento muito especial de conquistas e misérias defluentes do seu estágio de transição. Embora as ciências e a tecnologia hajam proporcionado benefícios incontáveis, o amor ainda não se pôde instalar nas paisagens humanas, o que é lamentável, mas que acontecerá oportunamente. Quem fala isso é um espírito que já vive num plano que não é o nosso. Né? O ser humano será resgatado pelo amor. Em face disso, o ódio cederá lugar ao perdão e à compaixão, ampliando os horizontes da fraternidade entre todos os seres. O dia vai chegar e nós vamos ver, vamos viver. Isso aqui Joana fala, mas eu quero falar uma outra coisa, já que estou cortando a Joana, tá? A morte de um inimigo a quem se odeia não eliminará a possibilidade do surgimento de outros. Somente o amor, que proporciona paz interior, pode diluir a face hedionda do ódio e apresentar o ser infeliz nela oculto, dando origem à sua felicidade. E quando Joana fala, ela fala ali nesse trecho sobre refugiados de Auschwitz, quando foram feitas pesquisas, assim, e perguntando quando as pessoas foram libertadas, o que é que elas sentiram, e assim, quem fez essa pesquisa e tal, queria saber quanto ódio essas pessoas que sobreviveram sentiram e o que elas fariam depois disso. Mas os relatos eram assim, que só conseguiram sobreviver porque não se permitiram contagiar pelo ódio. Muitos foram cruelmente, né, maltratados, feridos, amputados. E assim, todos esses que conseguiram chegar além, eles pensaram assim que eles queriam que nunca mais se repetisse isso. E que se eles nutrissem esse mesmo sentimento, eles seriam iguais a essas pessoas que fizeram eles passarem por essas situações. E aí, vendo esse capítulo, eu lembrei dessa figura maravilhosa que é o Nelson Mandela. Né? Mandela ficou preso por mais ou menos uns 28 anos, né? Numa cela. E olha, era um cubículo, né? E o que Mandela fez? O que inspirou Mandela a estar lá naquele presídio e não sair de lá bombado de ódio e conseguir resolver a questão do apartheid? Tem um filme muito lindo, né? Não sei se todo mundo já assistiu, que se chama Invictus, o nome do filme, que conta a história do Mandela, né? E assim, é uma história aí dele com o time do rugby lá da África do Sul, né? Então é o Morgan Freeman, né? E o Matt Damon. E Mandela quer colocar a África do Sul no centro das atenções. E ele vê que o rugby é a paixão, né? Ele queria transformar no esporte nacional.
porque até então era o esporte dos brancos, né? E ele consegue, né, fazer esse acontecimento, mas ele chama o capitão da equipe e ele fala, né, porque quando ele vai visitar o presídio, ele fala: o que te fez? E ele fala que quando ele esteve na prisão, tinha um poema vitoriano que se chamava Invictus, e ele escreve esse poema e dá para o capitão. E ele fala que ele pensava nesse poema todos os dias. E olha o poema: de dentro da noite que me cobre, negra como a cova, de ponta a ponta, eu agradeço a quaisquer deuses que sejam pela minha alma inconquistável. Na cruel garra da situação, não estremeci nem gritei em voz alta, sob a pancada do acaso. Minha cabeça está ensanguentada, mas não curvada. Além deste lugar de ira e lágrimas, avulta-se apenas o horror das sombras, e apesar da ameaça dos anos, encontra-me e me encontrará destemido. Não importa quão estreito o portal, quão carregada de punições a lista, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Né? Já pensou? Esse poema nutriu o Mandela todos esses anos de prisão. Né? Assim, apesar da porta estreita, de quão carregada de punições seja essa lista, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Joana sempre nos diz que nós temos que trocar a palavra sou culpado por sou responsável. Né? Porque quando eu sou responsável, o poder está nas minhas mãos. Eu decido o que eu quero ser. Eu decido o que essa situação vai fazer de mim. E cada um de nós tem os seus testemunhos a passar. Tem o seu grau de aprendizado, do seu planejamento reencarnatório. Quando a gente parar para pensar nisso, a gente olha e começa. Então lá vamos nós. O que eu tenho que aprender disso? Né? E deixar nas nossas mãos. E olha o que ele fala. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Não é o resumo do que Joana está falando para nós, né? Que quando a gente... quando o amor prevalecer, mas e quando é que o amor vai prevalecer se a gente não aprender a amar? Se a gente só odiar? E aí tem um livro que é assim, do meu mentorzinho. Eu falo meu mentorzinho com muito carinho, porque o Marlon Reikdal é muito mais novo do que eu, mas ele é o meu mestre, né? Então, assim, eu estudo Joana, assim, porque eu falava, deve ter um jeito de aprender, estudar Joana de Ângeles, os livros de Joana, porque muita gente fala do palavreado difícil, mas é mais, assim, o conteúdo psicológico. E daí essas brilhantes criaturas, que é o Marlon aqui de Curitiba, o Gelson, que é lá de Porto Alegre, mais a Iris e o Cláudio Sinotti, que são lá da Bahia, da Mansão do Caminho, eles se reuniram e produziram 2 livros para quem tem interesse de estudar um pouco e entender o conteúdo psicológico. Mas eu falo assim, que o Marlon, nossa, é um ser especial, sabe? Ele veio aqui para ensinar a gente mesmo, é disposto e tal. Então ele lançou ano passado esse livro, que não dá tempo de eu falar disso daqui, e tem que estudar muito para falar, que chama O Cultivo das Emoções. Então, assim, existem as emoções básicas, né? A raiva, o medo, são 4 emoções. E ele fala sobre cada uma das emoções. E então, o que é mais interessante é porque ele fala no cultivo.
E quando a gente ouve cultivo, como o português é uma língua que abrange várias coisas ao mesmo tempo, parece que assim, dá uma impressão que se eu estiver cultivando a raiva, é como se eu estivesse nutrindo a raiva, né? Mas o cultivo é assim, o que é que eu faço para manter a minha raiva sob controle? Porque a raiva em si é uma emoção de transformação, é uma emoção que não deixa a gente inerte, né? Porque quando eu estou com raiva, eu estou com adrenalina, eu estou com capacidade para ir, para reagir, mas o que a gente tem que tomar cuidado são duas situações: nem a repressão e nem a libertação, mas sim o cultivar essa emoção. Então, assim, tudo aquilo que eu reprimo, e principalmente, né, o chamado é muito grande de Joana, de toda essa turma aí que estuda a psicologia espírita, é conosco no sentido de que a gente estuda Kardec, a gente estuda a doutrina espírita, mas existe lá no livro dos espíritos, existem as leis morais, né, que a gente vai estudar. Mas o que a gente faz? Porque, principalmente, assim, quando a gente adentra numa religião, o que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora, né? Se eu sou espírita, seja espírita na provação. O que chega para mim, que eu enfrente com dignidade, que eu enfrente com tudo que eu aprendo de Kardec. E Kardec, quando fundou a sociedade espírita, ele colocou a sociedade de estudos psicológicos, numa época que a psicologia nem era ciência ainda, né? Então, o que acontece? O cuidado que a gente tem de não reprimir, tá? Porque tudo aquilo que eu reprimo, que eu jogo para baixo do tapetinho e insisto de dizer, não, eu sou espírita, ou eu creio em Deus, então eu não sinto raiva. Conversa, é parte da nossa natureza. Aconteceu alguma coisa comigo e eu senti. Então é muito mais coerente, lúcido e lógico. O que é que você está sentindo? Eu estou sentindo raiva, sabe? Mas o que é que eu faço? Primeiro, eu tenho que tomar consciência. Porque se eu não tomo consciência, eu camuflo. Então eu finjo que eu não sinto, mas dentro eu sinto uma raiva muito grande. E muitas vezes, assim, como eu não posso sentir o do outro, eu começo a sentir raiva de mim. Mas o que eu sou? Por que eu estou passando por essa situação e estou me deixando levar assim? Por quê? Porque tudo que é reprimido, quando tem a oportunidade de sair para fora, sai com muito mais intensidade e fica pior para nós. Mas também eu não devo deixar essa raiva ser liberada e vou atacar aquele que tiver para frente. Mas eu posso fazer o cultivo da emoção. Esse livro aqui é um livro que vale a pena, tá? Então ele faz a comparação de uma planta que exige poda. E assim, na emoção raiva, ele diz que a planta que se assemelha é o cactus. Porque o cactus é cheio de espinhos. Então a gente tem que tomar cuidado ao lidar com cactus para a gente não se ferir. Mas ele é uma planta que embeleza. Se ela for cultivada no nosso jardim, ela vai embelezar. Mas se a gente deixar ela solta, ela vai criar uma muralha que a gente não vai conseguir passar nem perto, porque a gente vai se ferir. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Então, a gente tomar consciência, a gente assim, estou sentindo. O que é que eu posso fazer disso? Porque eu posso cultivar. Aí, o cultivo, existem que falam de várias técnicas, socar uma almofada. Joana fala, vai fazer um artesanato, vai caminhar. Tudo isso é importante e relevante. Mas não pode ser só isso, tá? Porque só socar uma almofada não vai liberar a raiva que eu estou sentindo. Até libera um pouco, né? Mas, assim, o tomar a consciência do que está acontecendo comigo. Pera lá, por que eu estou sentindo isso? O que eu posso fazer para canalizar? Porque se ela é uma energia de transformação, então, em vez de
A gente vê isso muito nos atletas, né? Teve uma atleta aí da Olimpíada, né? Parece que foi uma judoca aqui do Brasil, né? Que ganhou um prêmio, que a menina disse que era uma menina que era da favela e que ela partia para briga, para discussão. Foi lá, o técnico viu aquela energia e falou: ela pode, ela é capaz disso. Traz lá e disciplina e canaliza para isso aqui. Então a gente encontrar uma maneira de canalizar essa nossa emoção, de extravasá-la, né? E agora eu já estou extravasando o tempo, né, Cris? Aí qualquer coisa, depois a gente